Bom dia, Brasil! Tudo bem com vocês? Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vou fazer um vídeo bem curto para explicar uma coisa que muitas das meninas que vêm morar aqui nos Estados Unidos, principalmente as au pairs, têm dúvida em relação a esse procedimento, que é a doação de plasma. Que na verdade é uma venda de plasma, porque você recebe dinheiro ao realizar esse procedimento. Então hoje eu vou fazer um vídeo para vocês explicando um pouquinho de como funciona a venda / doação de plasma aqui nos Estados Unidos. E se você é sensível a imagens que contêm sangue ou imagens fortes de roxo, eu não recomendo esse vídeo para vocês, tá bom? Então vem comigo que hoje tem mais uma dica. Bom, gente, eu vou explicar um pouquinho de como funciona, mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um site onde contém todas as informações. Se você não fala inglês fluente, você pode traduzir essas informações para você ter um pouco mais de noção antes de realizar esse procedimento. E lembrando que eu não estou incentivando ninguém a fazer isso, estou fazendo apenas um relato porque eu sou doadora de plasma e eu faço um dinheiro extra doando plasma aqui nos Estados Unidos. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês do que eu sei, do que eu pesquisei, e eu também tenho uma amiga que trabalha no centro de plasma, ela é brasileira, e ela também me explicou algumas coisas, tá bom? Bom, gente, a primeira coisa que vocês precisam saber é que a doação de plasma não é doação de sangue, tá? Não é a mesma coisa. Por mais que nas imagens que você pesquise no Google vocês vejam que tá retirando sangue, não é doação de sangue. Dentro do nosso sangue possui o plasma, então a máquina retira nosso sangue. Dentro da máquina eles fazem lá um procedimento que retira só o plasma e devolvem o sangue de volta para o nosso organismo com uma solução salina. Essa solução vai fazer com que o nosso organismo produza mais plasma, para que o nosso corpo não fique, com deficiência em plasma. Então, não vai retirar nada do nosso corpo que o nosso próprio corpo não possa refazer. Bom, uma pergunta que todo mundo faz é: o que é uma doação de plasma? Em uma doação de plasma, a porção líquida do sangue do doador é separada das células. O sangue é retirado de um braço e enviado por meio de uma máquina de alta tecnologia que coleta o plasma. Os glândulos vermelhos e as plaquetas do doador são então devolvidos ao doador junto com um pouco de solução salina. O processo é seguro e leva apenas alguns minutos, então é bem tranquilo, gente. Não tem assim... Vou falar por experiência própria. Eu nunca tive nenhum problema sério em relação a isso. Tem pessoas que passam mal durante o processo. Você pode correr o risco de ter desmaio, ou você se sentir tontura, ou também de ter algum problema durante o processo da agulha sair da veia. Quando o sangue está sendo devolvido ou retirado, tenha muita atenção durante esse procedimento, porque pode correr o risco da agulha sair da veia. Principalmente, igual no meu caso, a minha veia é muito fina. A do James é bem grossa. O James já passou por esse problema. A veia, durante o procedimento de devolução do sangue para o braço dele, a agulha saiu da veia e o braço dele ficou numa situação bem feia. Vou postar algumas fotos para vocês verem depois. Vou explicar para vocês um pouco, para vocês entenderem o que é exatamente o plasma. Cerca de 55% do nosso sangue é plasma e os outros 45% restantes são glóbulos vermelhos e glóbulos brancos e plaquetas que estão suspensos no nosso plasma. O plasma é cerca de 92% de água. Também contém 7% de proteínas vitais. Bom, e essas empresas que compram o nosso plasma, para que elas usam o plasma, né? É uma coisa que as pessoas também perguntam com muita frequência no grupo lá que eu acompanho na internet. O plasma é comumente administrado a pacientes com traumas, queimaduras e choque, bem como pessoas com doenças hepáticas graves ou múltiplas deficiências de fatores de coagulação. Ajuda a aumentar o volume sanguíneo do paciente, o que pode prevenir o choque e ajuda na coagulação do sangue. As empresas farmacêuticas usam plasma para fazer tratamentos para doenças como deficiências imunológicas e distúrbios hemorrágicos.
Então, aqui eles colocam muito em ênfase na propaganda, né, para fazer com que as pessoas doem plasma, que tá, querendo ou não, salvando vidas, e como recompensa eles dão esse dinheiro, mas eles usam o termo doação, mesmo eles fazendo a venda, a compra, na verdade, do nosso plasma. E a parte mais importante é quanto que você consegue ganhar doando plasma aqui nos Estados Unidos. Normalmente você pode doar 2 vezes por semana, tendo um intervalo de pelo menos de 2 dias de uma doação para outra, e cada centro tem sua política de pagamento, mas em média você pode tirar de 300 a 400 dólares por mês apenas doando plasma. Exatamente. 300 a 400 dólares por mês dá um dinheiro bem legal pra gente que mora aqui. Mas lembrando é que cada local tem a sua política de pagamento. E para saber se onde você mora tem algum posto, tem alguma empresa que faça a compra de plasma, vá no Google e digita Plasma Near Me, que é plasma próximo a mim. E lá vai aparecer uma lista. Nem todos os plasmas, né, nem todas as empresas pagam pelo plasma. Então, tenha lá em mente que você vai ligar em algum lugar e não vai ser pago. Então, procure o que seja pago, caso você tenha interesse em fazer um dinheiro extra. E para você ser um doador, tem alguns requisitos que você tem que cumprir para que você possa fazer a venda ou a doação do seu plasma. Ter entre 16 e 69 anos. Em alguns lugares, né, aqui nos Estados Unidos, os doadores precisam ter um pouquinho mais de 16 anos, mas normalmente, a maioria dos estados, a partir de 16 anos. Pesar pelo menos 110 libras. 110 libras, gente, se eu não me engano, é mais ou menos 50 quilos. Então, tem que ter pelo menos 50 quilos, que é o mesmo tanto que você tem que ter para ser um doador de sangue também. Você não pode ter feito tatuagens recentemente. Se você ter feito tatuagens nos últimos 6 meses, você não pode. Se você ter colocado piercings, você não pode. Se você foi preso nos últimos meses, você não pode. Se você tá grávida, também você não pode. E durante o processo lá na empresa que você escolher para doar o plasma, eles vão te passar por uma enfermeira. Ela vai checar tudo no seu corpo, quantas tatuagens você tem, aonde que tem, para que caso eles vejam se você tem alguma outra tatuagem, porque na verdade, gente, não é certo mentir, né? Principalmente que você tá doando uma coisa que vai ser usado para pessoas que estão realmente precisando muito do plasma. Mas durante cada empresa tem um processo de seleção, por isso que no site é muito importante vocês verem, ou até mesmo ir até o local para se informar. Mas cada empresa tem um procedimento diferente, mas basicamente não ter tatuagem, não estar grávida, não ter sido preso recentemente, não ter piercing, ter essa limite de idade que eu falei para vocês, entre 16 e 69 anos, ter no mínimo 50 quilos. E você precisa levar uma certa documentação também. Lembrando que cada empresa trabalha de uma forma, mas basicamente você precisa ter o seu Social Security, que é tipo o nosso CPF. Quem é au pair vai ter esse documento, né? Quem entra nos Estados Unidos como au pair tem o social. Você precisa ter um comprovante de endereço para que você comprove que você mora na cidade que você está doando. Bom, esqueci de contar também como que eles fazem o pagamento. Tem um cartão de débito que eles entregam para você e você pode utilizar ele em qualquer lugar que aceite a bandeira. No lugar que eu faço doação, a bandeira é Visa, então aceita praticamente em todos os lugares e você também consegue sacar o dinheiro em em qualquer ATM que tem na cidade. Eu uso para fazer compras aqui de casa, então para mim é bem prático. E todas as vezes, gente, depois que você passa pelo processo de triagem, que você é aprovado para ser um doador, todas as vezes que você for no centro de doação, eles vão pesar você, vão ver como é que tá o seu braço. O meu braço tem a cicatriz, não sai mais, porque eu só faço doação do braço direito. Como eu comentei para vocês, a minha veia é muito fina, então é muito difícil de achar. Mas durante a doação, gente, eu fico uma estátua.
eu não fico me movimentando para não ter risco da agulha não sair da veia. Então, eles pesam, eles medem a sua pressão, eles medem a sua temperatura, eles checam o seu braço, porque o braço não pode ter nenhuma marca roxa próximo da onde você costuma doar. Se tiver roxo, você não pode fazer a doação. E eles também tiram a sua proteína, então tira um pouquinho de sangue, vê como é que tá a sua proteína, seu nível de plasma. E se caso você for aprovado nesse processo, você faz a doação. E esse processo acontece sempre que você vai no local fazer a doação. Agora eu vou falar para vocês um pouco da minha experiência em relação ao plasma. Eu faço doação de plasma desde 2019. Eu comecei lá no estado de Washington, onde eu morava. Então eu doava para uma empresa que não é a mesma que eu dou hoje aqui no Tennessee. Nunca tive problema, né, de ficar roxo o meu braço, né? Como eu disse para vocês, se a agulha sair da veia em algum momento do procedimento, você pode correr o risco de seu braço ficar bastante roxo e bastante dolorido. Eu lembro que quando o James aconteceu isso com ele ficou 2 dias com o braço praticamente sem mexer, porque doeu muito, muito mesmo. Então, você tem vários riscos. Eu vou postar aqui o link embaixo do site. E no site tem uma lista de tudo que pode acontecer no seu organismo ou no seu braço, para que as pessoas fiquem cientes do risco. Eu assinei um documento ciente dos riscos que eu estou correndo ao doar o plasma. Então, fiquem cientes que não é só maravilha de ganhar o dinheiro, tá? Tem gente que desmaia, tem gente que baixa a pressão, tem gente que vomita. Então, os enfermeiros do local, eles dão Gatorade, dão bolachinha de água e sal quando eles veem que você está passando mal. Eles pedem para você ficar lá pelo menos 15 minutos para você ver se você tem condições de voltar dirigindo. Então, tomem muito cuidado. Se você tem problema com pressão, ou se você tem um dia que você não se alimentou bem, eu não recomendo você ir a doar, tá? Tome muito cuidado em relação a isso. Principalmente se você estiver dirigindo no local, indo para o local sozinha. E como você assinou um documento ciente de todos os riscos que tem a doar um plasma, nada do que acontecer a você, eles vão se responsabilizar. Quando o James teve o problema no braço dele, ele teve muita febre no dia, ou foi na noite, e eu falava, não, vamos no médico, eles têm que pagar o médico e tal, e não. A gente assume a responsabilidade e o risco de acontecer isso. Então, fique bastante cientes que corre o risco de dar alguma coisa. Mas, gente, nunca tive anemia. Muita gente pergunta, nossa, mas é que as pessoas acham que eu tô doando sangue. Não é sangue, é plasma. E o nosso organismo produz plasma novamente. Eu não tenho anemia, estou saudável, graças a Deus. Nunca passei mal depois de doar plasma. Eu normalmente dou na segunda-feira de manhã cedo, no primeiro horário deles, e na quinta-feira à noite. Dirijo normalmente de volta para casa. Adoro ter esse dinheiro porque é um extra que me ajuda muito aqui nas minhas despesas. Priscila, eu tenho atividade física que eu faço em dia, todos os dias da semana. Me alimento muito bem. Não fumo, não bebo bebida alcoólica. E outra coisa, você pode ser fumante, tá? Você pode fumar, você pode beber. A única coisa que eles pedem é que você não esteja bêbado na hora que você estiver indo doar plasma, tá? Só mais essa curiosidade. Mas é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Mas basicamente é isso. Um vídeo bem curtinho. Eu queria fazer um longo, mas aí eu imaginei que ninguém ia querer assistir. Só um curto com coisas as dúvidas mais frequentes em relação ao plasma. Porque as pessoas acham que você está doando sangue. E tem pessoas que ficam com raiva que falam doação. Mas, gente, é o termo que eles criaram, é o termo que eles falam aqui. Eu sei que é uma venda, mas não sou eu que crio as normas de como é dito esse procedimento. Mas deixa aqui embaixo se você tiver alguma dúvida em relação à doação de plasma, que às vezes é dúvida de outra pessoa também, tá bom? Deixa o like, se inscreva aqui no canal para dar uma força. Me sigam lá no TikTok, porque eu adoro fazer um TikTok. E no meu Instagram, eu vejo vocês na próxima semana, tá bom? Beijo, beijo e tchau, tchau.